Assistam esse vídeo aqui, depois a gente volta para conversar, porque realmente é estarrecedor o que a gente vai ouvir aqui, a gente vai tentar entender, explicar, discutir sobre esse vídeo. Vamos lá. A última eleição, o Supremo já é uma instituição centenária. Obviamente, quando a democracia é mais atacada, quando a Constituição é mais desrespeitada, o Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de defendê-la, e o fez. O Supremo Tribunal Federal se utilizou de todos os instrumentos constitucionais existentes numa democracia, ações diretas, habeas corpus, mandados de segurança, investigações, para garantir que as eleições fossem realizadas, para garantir que a desinformação, as notícias fraudulentas, esse novo populismo extremista digital não capturasse a vontade do eleitorado. E o fez bem. As eleições já foram, houve posse, a democracia brasileira continua forte e a estabilidade democrática continua sendo a missão do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar quem admite ou não anistia a Constituição Federal, e quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Esse ministro Alexandre de Moraes e também o Barroso, Toffoli, todos os outros praticamente utilizam, dessa mesma retórica. Nós salvamos a democracia, nós agimos, para que a democracia prevalecesse, para que a Constituição fosse respeitada. Na verdade, nós sabemos que isso é só retórica, nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, a Constituição foi desrespeitada o tempo inteiro, principalmente em 2022. De 2023 para cá, realmente as coisas começaram acalmaram, do ponto de vista das interferências no governo. Porém, as ações contra os conservadores, ações abusivas, autoritárias, desrespeitando a Constituição, ao contrário do que esse ministro diz, continuaram. Prisões ilegais, ações que interferiram e caçaram de direitos de diversos agentes, de diversos cidadãos, diversos agentes políticos. Tudo isso continuou. O que é mais interessante aí é no final da fala dele, sobre um tema que, obviamente, será debatido no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da anistia, em relação ao 8 de janeiro. E aí, como é de se esperar, ou seja, não tem nenhuma novidade nessa manifestação pública de um ministro do Supremo sobre um tema que ele vai julgar, ele já antecipadamente, ele é um dos que não consegue se controlar. O poder realmente corrompe o ser humano. Já dizia Voltaire, dê um poder ao homem e você vai conhecê-lo realmente como ele é. Como um juiz, ele jamais poderia antecipar uma manifestação a respeito de um julgamento que vai chegar ao Supremo, não que eles vão avocar, mas que algum partido nanico vai levar até eles na hora que for concedida a anistia. Aquelas vítimas, eu chamo de vítimas do 8 de janeiro, vítimas políticas, porque nenhuma ação ali é condizente com ato de desestabilização do Estado Democrático de Direito, de ameaça ao Estado Democrático de Direito, de ameaça à democracia, de golpe de Estado. Tudo isso são falácias, nós sabemos disso. No entanto, ele já está dizendo que essa é uma questão constitucional e quem interpreta a Constituição são eles. E vocês não tenham dúvida que, independentemente do que o Congresso decidir, o que eles vão tentar fazer é que prevaleça a vontade deles, ou seja, praticamente ele está dizendo aí, ninguém é bobo aqui, é que se o Congresso conceder anistia, que eles vão caçar, que eles não vão conceder essa anistia. Como ele fez com o caso do Daniel Silveira, quando o Bolsonaro concedeu o indulto de Natal, e foi a primeira vez na história do direito brasileiro que eles caçaram, um indulto que foi concedido a um deputado federal. Então isso, gente, é só para você ver o nível que nós estamos vivendo, numa juristocracia. Eu estou aqui me segurando, sabe? Isso é tão indigno, isso é tão constrangedor para qualquer cidadão de bem, somente na minha área, que sou advogado, conhecedor do direito, da Constituição. E a gente fica realmente pasmado quando a gente vê um tipo de manifestação desse naipe. É realmente de causar arrepios. Então, é esse ministro que vai, é esse Supremo, e com esse tipo de ministro, com esse modelo exemplar de ministro, é que está realmente ditando as normas do Brasil. Não há lei ordinária, não há Constituição, não há outros poderes, não respeita o Congresso Nacional. Na ordem constitucional, é o primeiro dos poderes, porque é o poder que vem do povo, o artigo 1º da Constituição Federal. E aí, não interessa o que está na Constituição. Ele fala aí no vídeo que
veio defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, mas ele faz exatamente o contrário. A Constituição trata dessa questão da anistia no artigo 48 e 84, salvo engano, e inclusive diz, né, quem pode conceder anistia, indulto, e no caso o Congresso tem esse poder, né, de criar uma lei específica para tratar dessa questão. Mas eu trouxe aqui também uma opinião do maior jurista brasileiro, o Ives Gandra Martins. Ele defende exatamente isso. Ele faz uma referência ao golpe de Estado, a tentativa de golpe, aliás, que ocorreu na Bolívia, em comparação a esse golpe, né, do 8 de janeiro que eles falam aqui no Brasil. Vamos assistir o vídeo aqui. Se nós compararmos o que é um golpe de Estado com o que houve no dia 8 de janeiro, quantos fuzis tinham aqueles que estavam chegando? Quantos tanques estavam apoiando aqueles que entraram? Quantos revólveres foram confiscados? Uma baderna. Teria que ser punida com uma baderna. Mas dizer que foi um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, sem nenhuma arma, um pequeno contingente das Forças Armadas foi suficiente para levar todo mundo preso, sem dar um tiro. Compreende-se, pois, o projeto que estão pretendendo levar para o Congresso Nacional é anistia para esses cidadãos. Nenhum deles, a grande maioria, sem nenhuma passagem nunca pela polícia. Todos os trabalhadores com empregos definidos e foram considerados golpistas e com atentado violento à democracia. Aliás, há atentado violento à democracia que não seja golpe, há golpe que não seja atentado violento à democracia, mas para que a pena fosse maior, disseram que eram 2 crimes, golpe e atentado violento à democracia. Condenados a maioria por 17 anos. Brasileiros, cidadãos, baderneiros, que tinham que ser punidos. Baderneiros, como foram os baderneiros do PT e do MST, quando invadiram e destruíram dependências do Congresso Nacional e perdoados todos por Michel Temer, o presidente da República na época. Aquele que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo. Perdoa a todos. Eu pergunto aos senhores, houve golpe na Bolívia, uma tentativa de golpe? É claro. Levou tanques, armas, soldados, etc., porque não há golpe de Estado sem Forças Armadas. Então me parece que esse projeto, é um projeto justo, é um projeto que a punição como baderneiros já foi muito além da baderna que fizeram. Punição essa não feita pelo MT, ter como destruído independências do Congresso, que foi o presidente Michel Temer que perdoou. Se nós compararmos o que houve esta semana na Bolívia, com Forças Armadas na rua, em debelado golpe, e aqueles sem nenhuma arma, sem nenhum tiro, que houve no dia 8 de janeiro, vocês compreendem por que eu tenho batido desde aquele momento até hoje, que foi uma baderna, mas nunca foi um golpe de Estado. Porque sem armas e sem Forças Armadas, em nenhuma parte do mundo, em nenhum período histórico, em nenhum espaço geográfico, houve golpe de Estado. Sem Forças Armadas, é impossível haver golpe de Estado. Com todo o respeito que eu tenho uma admiração com livros escritos pelo ministro Alexandre de Moraes, cito constantemente os seus livros, os seus comentários da Constituição, que são best-seller, em que ele fala que a liberdade de expressão, qualquer cerceamento, de manifesta inconstitucionalidade nos meios de comunicação. Eu que tenho essa admiração, entretanto, nisto divido profundamente da forma como foram eles condenados. E não só ele, porque todos os outros ministros também o acompanharam. Um golpe de Estado sem armas. Um golpe de Estado com um pequeno contingente conseguiu prender a todos, sem dar um tiro. Nunca, em toda a história que eu sempre estudei, nos livros de história que eu escrevi, houve um golpe de Estado sem Forças Armadas, um golpe de Estado sem armas. E essa é a razão pela qual, com todo o respeito que eu tenho pelos ministros do Supremo, e principalmente pelo Alexandre, com quem participei de banca de doutoramento, escrevemos livros, somos acadêmicos na Academia Paulista de Letras Jurídicas juntos, cito os seus livros constantemente nos meus escritos, com toda a admiração que tenho, mas nesse ponto diverjo profundamente. Basta comparar o que houve na Bolívia, com Forças Armadas na rua, nesta tentativa de golpe, e o que houve na Baderna, do dia 8, em que seria impossível um golpe de Estado, porque nenhuma daquelas pessoas estava armada. Opinião desse velho, cada vez mais um professor universitário que se sente marginalizado das interpretações do direito constitucional que hoje são dadas no Brasil de 2024. Então, como vocês assistiram aí, o Ives Gandra Martins, né, defendendo o projeto de lei de anistia como algo justo para pacificar e resolver esse problema, inclusive
a meu ver, até mesmo para o Supremo, porque o Supremo, somente o ministro Alexandre de Moraes, não sabe o tamanho do problema que ele está arrumando para o futuro. Eu tenho para mim que se só pode falar em anistia quando há crime, sob o ponto de vista de um crime grave, mas destruição de patrimônio público, né, que seria o caso ali, sendo um crime de menor potencial ofensivo, era crime para estar no juízo próprio, de primeiro grau, né, sendo julgado por um juízo competente, mas está no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu assim, né, criou uma narrativa que veio aprovada previamente pela mídia, pelos partidos de esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, agora tem que achar uma solução, e o Congresso está dando essa solução, que é a anistia, né? Tem exemplos de anistias que foram dadas de forma geral e restrita, como, por exemplo, em 79, quando o João Batista Figueiredo, que era o presidente na época, anistiou todos os crimes cometidos durante o governo militar, e normal. Então, para pacificar o país, o que se faz? Resolve o problema. Não deveria estar no Supremo, mas já que está, vamos resolver. O Congresso resolveu, como está previsto no artigo 48, inciso 8º, salvo engano, né? O Congresso tem esse poder para decidir, para anistiar, e aí vem o ministro dizer que se o Congresso disser isso ou aquilo, que não importa. O que importa é que a interpretação que o Supremo vai dar. Isso é absurdo. Isso é algo inadmissível em qualquer Estado democrático de direito. É por isso que a gente fala em juristocracia, ditadura do judiciário, de ativismo judicial. Isso é muito mais que isso. Isso é uma verdadeira afronta ao povo que compõe esse Estado. Isso é um desrespeito, principalmente que o Congresso, né, conforme está previsto no artigo 1º, é que representa o povo. Aqui, que de fato, quem tem o poder é o povo. Então, é impressionante, realmente de causar um espanto tremendo que nós estejamos vivendo isso no Brasil em pleno século XXI. Então, gente, vamos esperar, mas eu acho que é por aí o que vai acontecer, a não ser que haja uma reviravolta no Supremo, né, dentro do próprio Supremo, porque também tem uma questão importante a ser discutida, que o ministro Alexandre de Moraes ele está começando a ser um problema para o sistema, inclusive para o próprio Supremo. E como um câncer, ele pode ser expurgado, uma célula cancerígena ali que precisa ser extraída. Então, tem várias possibilidades, vários caminhos, e vamos ver. Tomara que seja o melhor para o Brasil, né? O melhor para esses cidadãos brasileiros que estão sendo injustiçados, né? Estão presos há mais de um ano, para vocês terem ideia, sem qualquer processo, sem qualquer julgamento, por um juiz competente, que são os juízes do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, é essa situação que nós nos encontramos hoje. Então, por hoje é isso aí. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa longa história que estamos vivendo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!